Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria ter você aqui conosco nesta tarde abençoada. E olha só, eu vou com vocês às 15 horas até às 16 no programa Espaço Biller, treinando para servir. E essa programação que é realizada pela rádio Boas Novas para o Mundo aqui em Pirassununga, interior de São Paulo, e também está ao vivo pelo canal Espaço Biller no YouTube, que você pode também conferir, tá bom? E também pelo Facebook da Rádio Boas Novas. Lembrando que às vezes a gente recebe alguns comentários das pessoas falando: Gisele, mas esse horário eu não consigo assistir. Não fique triste, porque fica gravado e você pode depois conferir por lá, tá bom? E hoje, neste dia, nesta tarde abençoada, dia 4 de junho, nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é o tema sobre o avivamento, promoção pessoal ou expressão da glória de Deus. Fique ligado conosco, mande o seu recado, compartilhe esse link com todo mundo. Lembrando que você, quando você fizer o seu comentário lá nas nossas redes sociais, coloque seu nome, de onde você é, para que nós possamos mandar um super abraço para você, tá bom? E nós estamos aqui também. Boa tarde, Alex, ele que vai dar um recado super especial também para você nessa tarde sobre os nossos cursos, não é mesmo, Alex? Boa tarde novamente! Boa tarde, gente querida. Deus abençoe a todos. Um prazer estarmos aqui mais um dia na rádio Boas Novas. E o tema de hoje, maravilhoso, tremendo: avivamento, promoção pessoal ou expressão da glória de Deus. E o programa hoje é todo maravilhoso, foi feito com todo carinho para você que tem participado, tem estado com a gente aqui no nosso programa Espaço Biller, treinando para servir. Gente, Deus colocou no nosso coração uma jornada de cursos, uma jornada de trabalhos, de estudos da palavra de Deus. E eu vou colocar rapidinho aqui para que vocês possam ver um acompanhamento dos projetos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Espaço Biller, treinando para servir. Nós estamos com 3 jornadas de estudo. Primeiro é o João Fer, que é a jornada de mulheres de ferro. O segundo é o Jolikge, que é a jornada de liderança cristã e gestão emocional. E o terceiro é o Joesc. E diante desses projetos que o Senhor tem colocado na nossa vida, nós temos agora o 10º João Fer. Vamos trabalhar, é um trabalho que a minha esposa faz com as mulheres, a mulher e as batalhas da alma, tá bom? Agora no próximo mês de junho, eu convido você, minha irmã, você faça a sua inscrição, lembrando que as vagas são limitadas, como ela tem falado, né? É um momento especial onde só mulheres participam. Você, minha irmã, que tem acima de 15 anos de idade, faça parte desse grande projeto, entre em contato com a gente, mande aí o seu zap para que você possa participar do 10º João Fer, olha, a 10ª jornada de mulheres de ferro, tá bom? Um outro trabalho maravilhoso que nós vamos fazer, fizemos o primeiro lá no Rio de Janeiro, que é o 2º Jolikge, jornada de liderança cristã e gestão emocional. Que dia? Dia 15 de agosto, meu povo. Não perca, vale a pena você se inscrever, porque serão dias maravilhosos, tá bom? Não perca. O que nós vamos tratar no Jolikge? Vamos falar de liderança cristã, vamos falar do perfil dos líderes, vamos falar também de gestão emocional e temperamento. Então faça conosco a sua inscrição. Tá imperdível, né, Alex? É isso aí. Com certeza, é imperdível. Vai ser um momento marcante para a sua vida. Ó, vagas limitadas, tá bom? O terceiro maravilhoso, que a gente nunca pode deixar de falar, são os nossos queridas Gigi e Leco, os fantoches que ensinam a palavra de Deus. Gente! A Gigi tá na área aí. Leva a gente pra sua igreja! Isso aí. Então entre em contato com a gente. Sempre nós fazemos esse trabalho baseado na palavra de Deus.
E também esse trabalho, tá, gente, não se limita apenas à igreja. Já fizemos na creche, já fizemos em escola, tá bom? Lembrando que nós não fazemos alegria de festa. E se chamar a gente... não é animação de festa infantil, não, tá? Nós vamos falar sempre em a palavra de Deus. A palavra de Deus, tá bom? Então participe com a gente. Vale a pena você mandar o convite e a gente fazer... Olha, e outra coisa, tá? Não podemos esquecer, né, Gisele? Você manda o tema e a gente produz a história, tá legal? E ali a gente vai fazer uma história baseada na Bíblia. Gente, é muito legal. Pode ter certeza disso. Só, né, alinhar com o pessoal que nós já temos, né, algumas histórias prontas, né, Alex? Já temos algumas historinhas bíblicas. Porém, às vezes, se o pastor ou o líder do departamento infantil fala assim, olha, mas a gente tem, sei lá, 10 temas. Mas se você tiver algum tema que a gente não tenha, a gente cria uma historinha em cima do tema que você solicitar. É isso aí. Então, gente, só entrar em contato, coisas do céu para você e para sua igreja, para sua família. Gigi e Leco é muito legal, tá? Os pastores que o digam, tá? Alguns deles gostam que a gente fique lá mais de 1 hora. O braço dói, gente. O braço dói, tá legal? E a aí. criançada gosta demais desse projeto. Então, gente, vamos começar já. Vamos começar. O nosso programa. E eu tenho certeza que Deus tem um projeto para a sua vida. E aí, gente, o que você acha desse tema maravilhoso? Gente, avivamento, promoção pessoal ou expressão da glória de Deus. O que você acha disso? Que o avivamento hoje não tá muito avivamento assim não, eu acho, viu, Alex? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com o que você tem chamado de avivamento. Por isso eu penso, Alex, que inicialmente é bom a gente explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, enfim, o que é avivamento, porque às vezes as pessoas confundem, né, Alex? O que é o avivamento, né? Confunde com barulheira. Então, o que é realmente avivamento? Não que nós somos pentecostais, né, Alex? Então, a gente gosta do barulho mesmo, tá, pessoal? Mas o avivamento, ele não necessariamente é isso, é um complemento, né, Alex? É isso aí. Bem, gente, o que é avivamento? Nós colocamos esse tema nesse programa, promoção pessoal ou expressão da glória de Deus. Infelizmente, avivamento, às vezes, ele é confundido com movimentos emocionais, crescimento numérico, campanhas de sucesso ou experiências espetaculares. E surge uma pergunta fundamental: o verdadeiro avivamento, ele aponta para o homem ou ele aponta para Deus? O genuíno avivamento, de acordo com a palavra de Deus, ele nunca tem por objetivo, grave bem isso, exaltar pregadores, plataformas pessoais. O verdadeiro avivamento, conforme diz a Bíblia Sagrada, ele sempre está ladeado, ele sempre está acompanhado de quebrantamento, grave isso, quebrantamento, santidade, arrependimento e glorificação ao Senhor. O avivamento, ele começa quando o homem sai do centro e Deus retorna para o lugar que deve ser dele. Não existe avivamento se Deus não está no centro. É engano da nossa parte, Gisele, a gente achar que quando o fulano está avivado ou a igreja está avivada, a pergunta sempre que eu faço: quem é que está no centro? Quem está comandando esse mover do Espírito Santo? Então, baseado nisso, gente, nós vamos trabalhar hoje esse tema: avivamento, promoção pessoal ou expressão da glória de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, a Bíblia fala que João, o escritor do livro de Apocalipse, ele viu 7 candeeiros de ouro e no meio desses 7 candeeiros de ouro, ele viu um semelhante ao Filho do Homem e esse era Jesus. Até aquele louvor da Andréa Fonte, né? Esse era Jesus de Nazaré. Jesus, ele estava no meio dos 7 candeeiros e os 7 candeeiros simbolizam as 7 igrejas lá da Ásia Menor, que era Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Laodiceia, Sardes. Então, Cristo estava no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus, ele está no centro. Então, a igreja pertence a Cristo e apesar dos problemas que aquelas igrejas
lá da Ásia Menor tinha, como a igreja de Laodiceia, como a igreja de Sardes, como a igreja de Éfeso. Apesar dos problemas que a igreja vivia, o Senhor da igreja é Cristo. Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. E Jesus estava no centro. Então ele controla, ele tem um controle da igreja. O avivamento acontece quando Cristo tem um controle, quando Cristo está assentado no trono que lhe pertence. E se ele estiver assentado no trono, eu lembro de João. João falou, né, João capítulo 3:30, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o princípio fundamental do avivamento é que Cristo cresça e que nós venhamos diminuir. O grande problema, meus amados, que da igreja moderna, e nós podemos nos colocar, é que a igreja, às vezes, ela tem muito método, mas o que nós precisamos mesmo é da presença de Deus. A glória de Deus pairando sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. E no avivamento, nós procuramos entender que ele é produzido pelo homem. O avivamento ele não é segundo o homem, ele é segundo Deus. É Deus quem promove o avivamento da sua igreja. Quando a igreja ela está vivendo um avivamento, existem coisas que vão estar presentes nesse mover de Deus. Vamos falar de alguns deles, mas um dos moveres do Senhor no avivamento é que a igreja ela entra por um processo de oração. A oração ela prepara o caminho para que aconteça o avivamento. Então eu posso determinar aqui claramente, não existe avivamento espiritual se não existir o quê? Oração. Então elas estão interligadas. São como irmã siameses. Elas estão juntas. Não existiu nenhum avivamento na história da igreja e também na Bíblia Sagrada que a oração ela não estivesse presente. Sem oração não existe avivamento. E é esse tema que a gente trabalhar. Para que a gente possa concluir aqui, o que é avivamento? É a ação de Deus trazendo renovação espiritual ao seu povo, levando ao arrependimento, santidade, obediência e comunhão íntima com o Senhor Deus. Então, basicamente, avivamento, em poucas linhas, a gente vai falar um pouquinho mais, é esse mover de Deus no seio da igreja. Gisele, que coisa tremenda, né? Quando a gente fala desse assunto maravilhoso. É verdade. Eu estava vendo aqui também, pensando e pesquisando sobre, né? A gente falou um pouco da definição, Alex, do avivamento, que o avivamento deve glorificar a Deus e não o homem e tudo mais. E aí eu gostaria de compartilhar com você alguns aspectos psicológicos que às vezes acontecem, o porquê que às vezes, como o tema está falando, que é algo de promoção pessoal. Qual é essa promoção pessoal? Gente, a gente sabe que algumas pessoas, né, se a gente for olhar para personalidade, para temperamento, infelizmente, algumas pessoas elas vão ter essa necessidade de, infelizmente, aparecer, digamos assim, né? Então, é claro que tem outras situações, outras coisas que influenciam, tá? Mas, assim, psicologicamente, alguns fatores podem estar envolvidos. Um deles é a carência afetiva ou a necessidade intensa de validação, sabe? Então, a pessoa quer aparecer a qualquer custo, quer que holofotes estejam sobre ela, e quando a pessoa busca um reconhecimento constante para se sentir valorizada, como, né, o aplauso, a admiração, visibilidade, isso acaba atrapalhando, e é claro que não vai ofuscar a presença de Deus, nem o mover de Deus, né, do Espírito Santo, enfim, mas a pessoa ela quer essa validação, e isso é perigoso, Alex, porque como a pessoa ela vai querer aparecer, então isso vai acabar prejudicando o todo ali e a real importância
que é a presença de Deus. Tem um louvor da Eliane Silva que chama, nós até já comentamos numa outra programação, eu já comentei, o nome desse louvor chama-se O Dono da Festa. Então, na letra desse louvor, vai explicar que o mais importante, a estrela do culto é o Senhor, Alex. É Deus, é a presença de Deus. Então, tudo ali que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar, todos os louvores, é porque eu, Gisele, canto bonito? Não, eu estou louvando para a glória de Deus. A minha pregação é a melhor, né? Tem fulano, ciclano e tal, mas a minha pregação é a melhor? Não. É para a glória de Deus. Eu sempre brinco aqui com o Alex, eu falo, nossa, Alex, a programação, o trabalho que a gente está fazendo, as pessoas estão ouvindo, estão participando, estão comentando, mas é tudo, né, Alex, que a gente fala para a glória de Deus. Por quê? Porque esse é o nosso objetivo que fomos criados. Então, todo mundo precisa ter isso bem fixado na mente, que tudo é para a glória de Deus, né? A adoração é para a glória de Deus. Então, tem que tomar cuidado com qual é a motivação. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou falando? Para quem? Né? Para mim? Para minha glória, para minha, né, relevância? Não, é para a glória de Deus, Alex. É verdade. E a gente queria já fazer uma segunda perguntinha. Essa aqui eu quero focar bastante. O que caracteriza um verdadeiro avivamento? Essa pergunta ela é palpitante. Quando a gente fala sobre avivamento na Bíblia Sagrada, a gente tem alguns textos na Bíblia que são profundos. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, no avivamento, o avivamento ele começa com humilhação, confissão, quebrantamento e abandono do pecado. Na história da Bíblia Sagrada, sempre foi assim. Eu lembro a história, Gisele, no avivamento nos dias do rei Josias, o último rei santo da dinastia de Davi no Antigo Testamento. Depois Josias teve seus filhos, Joacás, Joaquim, Zedequias, mas o rei Josias ele foi marcante. E a história de Josias é tão tremenda porque o avô dele, Manassés, não foi um bom rei, pelo contrário, foi um dos reis mais ímpios da história de Judá, embora depois ele se converte, ele se arrepende de seus pecados. Depois foi Amon, que foi um rei horrível, que reinou apenas 2 anos. Então Josias, ele veio de uma família muito ímpia e muito complicada. Quando Josias ele assume o reinado, a Bíblia fala que ele tinha apenas 8 anos de idade. Claro que ele foi tutoriado pela sua mãe, né, com certeza. E no 18º ano do seu reinado, a Bíblia fala, ou seja, quando Josias tinha 26 anos de idade, a Bíblia fala que ele promoveu uma grande reforma no templo. O templo do Senhor estava destruído, as paredes estavam rachadas, estava tudo destruído. E ele manda Safã recolher ali, verificar como é que estavam as ofertas, porque ele queria reparar as rachaduras do templo. Até que o sumo sacerdote Ilquias encontra o quê? Um exemplar da lei do Senhor. Estava perdido, ninguém mais lia texto, ninguém mais lia a Bíblia, Gisele. A Bíblia estava esquecida. Talvez a Bíblia, muitas das vezes, na casa de algumas pessoas, está lá aberta no Salmo 91, achando que aquilo ali vai acontecer, vai mudar alguma coisa. Não. Ou tem lá no pano de prato, né? O Senhor é meu pastor. Tá legal? Você pode ter, mas não faz disso um amuleto, né? E às vezes a Bíblia se torna um amuleto na cada pessoa empoeirada, tá? E achando que aquilo ali vai expulsar demônio. Para com isso. Não vai, gente. E o que acontece? Foi encontrado a lei do Senhor, Safã lê aquilo ali diante do rei Josias. Quando Josias ouve a lei do Senhor, a Bíblia fala que Josias ele rasga as suas vestes. Começa naquele evento um período de avivamento na história de Judá. O avivamento ele é condição sine qua non. O que é condição sine qua non? É condição sem a qual não pode existir. Não existe avivamento se não existir o quê? Arrependimento, quebrantamento, humilhação, oração.
E Josias, ele se humilha diante do Senhor no ato dele rasgar as suas vestes. A Bíblia fala que ele procura a voz de Deus. Ele vai até a profetisa Hulda e ali o Senhor fala com ele, fala com Judá através daquela profetisa. Então, o que caracteriza, gente, um verdadeiro avivamento? Então, primeiro, ele começa com humilhação. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Quando eu me humilho, representa que quem está sentado no trono é o Senhor. Quando eu me prostro diante de Deus, quando eu confesso os meus pecados, outra condição sine qua non. Para haver avivamento, tem que haver o quê? Confissão de pecados. A pessoa vai reconhecer o seu estado de pecado. Terceiro, tem que existir o quebrantamento. O que é quebrantamento? É você se prostrar, você reconhecer que sem sem Deus, você não vai conseguir. Josias, ele se quebranta diante de Deus. E quarto, condição sine qua non, é o abandono do pecado. Josias, quando ele promove a reforma espiritual, a Bíblia fala que ele chama os sacerdotes, ele destitui todos os sacerdotes que adoravam a Baal e a Será, ele promove uma grande reforma no templo, de modo que todas as imagens, toda a idolatria dentro do templo, ele joga fora, ele abandona o pecado. Então, o que caracteriza o avivamento é isso. Eu preciso ter quebrantamento, eu preciso ter humilhação, eu preciso abandonar o pecado. E isso produz em nós, Gisele, um momento de contrição, onde a gente reconhece o nosso estado de pecado, o nosso estado de perdição e fala, Senhor, faz, porque sem o Senhor eu não consigo realizar nada na minha vida. Então eu acho que, tá, Gisele, essa história do rei Josias, ela descreve muito bem a história de um avivamento que aconteceu lá no livro de Reis, lá em 2 Reis, capítulo 22 e o capítulo 23. Você tem alguma coisa, Gisele, profunda sobre esse tema, sabe? Que caracteriza esse avivamento? Olha, a gente tem aqui, né, como eu mencionei, que eu falei mais da parte psicológica, né, e a gente precisa, né, agora no próximo tópico, a gente vai falar um pouco que o avivamento não é um entretenimento espiritual. E aqui, Alex, eu quero também, né, fica de olho aí, né, no nosso tempo, né, porque a gente se empolga falando, nosso programa tem 1 hora, pessoal, a gente tem que falar tudo dentro dessa 1 hora. Mas a gente, só trazendo um pouquinho, na revista da CPAD dos jovens, tá? Desse trimestre, que o título é Entre a Verdade e o Engano, até o comentarista é o pastor Eduardo Leandro, né? Que eu conheço lá de Paraíba, né? De João Pessoa. Na lição 8, mais precisamente, né, a gente quase trouxe também um pouco esse tema aqui para a programação. O título da lição é A Falácia do Pragmatismo. E essa lição, eu creio, Alex, que dá até para eu inserir aqui algumas pitadas dela. Opa, manda pra gente. Porque vem falando, sabe o quê? Que muitas pessoas, né, e a gente precisa tomar esse cuidado. Às vezes elas ficam tão, Alex, envolvidas ali, porque o pragmatismo, né, a gente inserindo aqui junto e vai enriquecer aqui a nossa programação de hoje, ele vem falar que o pragmatismo, Alex, num contexto fora, né, do evangelho, num contexto empresarial, o pragmatismo é bom. Sim, claro. Porque ele vai falar o quê? Vai falar de métodos, né? Que você até ouvi que você mencionou aí. Métodos. Vai falar, assim, de busca de resultados. Mas essa busca de resultados, né, no caso empresarial, é importante. Faz lá uma pesquisa de campo, né, porque eu quero que a pessoa, ela tenha, a minha empresa, ela cresça, ela seja alavancada. Mas, gente, isso no contexto espiritual tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai querer tanto agradar a si mesmo ou agradar o outro, e você acaba deixando Deus, o Espírito Santo, numa caixinha, Alex. E aí,
a verdadeira motivação, como eu falei inicialmente, ela vai ficar ali quebrada, ela vai ter o ruído de comunicação. Por quê? Porque você vai querer que você apareça, e aí tem até um louvor que eu gosto bastante, né? Eu até não me recordo agora quem canta, mas diz assim, que ele cresça e eu diminua. Sim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Então, a gente precisa, pessoal, tomar cuidado. E o avivamento, então, ele não é um entretenimento. Então, eu não vou fazer ali um movimento só para atrair o pessoal, atrair a galera, atrair a massa, e ali a pessoa não tem uma genuína mudança de dentro para fora, tá? Então, tudo isso, pode falar um pouco de traços de personalidade. Então, tem tendências, Alex, ao egocentrismo, né? Dificuldade de compartilhar, né? Qual é o verdadeiro protagonista, como eu mencionei no início, a verdadeira estrela, quem é? É Cristo. Tá? Em alguns casos pode aparecer características associadas a traços narcisistas, porque a pessoa quer aparecer, a pessoa quer o nome. Não, que todo mundo dê um tapinha nas costas, né? Olha, nossa, você canta muito bonito. É claro que você pode elogiar, pode, mas isso daí não pode ser o centro. Por quê? Porque aí não é um entretenimento. Ali a glória é para o Senhor. Então, quais são, Alex, aí os sinais do avivamento centrado no homem? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. É muito complicado porque a promoção pessoal, ela é inimiga fidagal do avivamento. Fidagal, gente, aí ele tá chique das palavras. Olha aí, ó. É cultura, hein? Tiago 4,6, a Bíblia fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, um dos maiores perigos, gente, atuais é transformar o ministério em plataforma pessoal. Quando o homem quer aparecer, infelizmente, a glória de Deus ela é roubada. E o púlpito, né? O púlpito que deve ser... Vira palco, né? Ele se transforma num palco. E o culto vira um espetáculo. Onde vira um talk show, né? Há muitos anos atrás, eu fui num determinado evento, que eu não vou falar, isso vai comigo pro túmulo, tá bom? Que eu vi uma performance de uma determinada pessoa cantando, que enquanto ela cantava, ela deitava no palco. Nossa, gente. Essa pessoa deitava no palco, ali, aí eu parecia até uma estrela de Hollywood. Você falou, eu pensei, parece um show de Hollywood, né? É um show. E ali... Estranho, né, gente? E durante aquela apresentação, eu, né, levei minha Bíblia, porque evento cristão, eu levo Bíblia, tá? Você achou que ia ter ali uma cruzada, né? Aí, quando eu cheguei nesse evento, eu me assustei profundamente, porque eu era novo convertido. Isso aí tem muitos anos atrás. Eu era novo convertido e quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Claro. E começava do palco, né, para o povo. Se o palco tá ruim, o que vai acontecer? Então não estava fluindo ali o mover de Deus, porque aquele culto virou um espetáculo. E vi coisas, muito... Mas como, graças a Deus, eu estava firmado na palavra, eu não me escandalizei, eu fiquei um pouco assustado com aquilo ali, porém, então o avivamento, ele jamais pode produzir promoção pessoal. Porque no avivamento bíblico, quem deve ser promovido é a glória do Senhor. O avivamento, ele é uma expressão da glória do Senhor. E outra coisa, Alex, rapidinho, né, porque é um bate-papo aqui, eu penso, talvez você também, pessoal que está nos assistindo, você pode até estar pensando assim, tá, mas tem o momento que Deus exalta, tá? Mas essa exaltação é Deus que faz. Por exemplo, foi Deus que exaltou José da Bíblia, não é? Ele saiu lá da prisão, ele era o prisioneiro e foi para o trono. Deus exaltou a Esther, né, Radassa, que foi a rainha Esther, que aí ocupou o trono. Então, quando Deus quer, né, exaltar alguém,
né? Deus fez lá o Amã lá exaltar Mardoqueu, né? Então aí é Deus que está exaltando. Então quando Deus quer exaltar o homem, não é isso que a gente está combatendo, né, Alex? Quando Deus ele quer exaltar a pessoa, ok, porque é Deus que está soprando o nome da pessoa, é Deus que está fazendo uma pessoa se tornar conhecida, mas porque é um plano, é um propósito de Deus, mas que quando isso acontecer na minha, na nossa, enfim, na sua vida, você nunca se esqueça que é para a glória de Deus. Agora, quando o coleguinha, ele mesmo quer exaltar-se a si mesmo, né, Alex? Aí é complicado, né, minha gente? E onde começa, gente, o avivamento? O avivamento, ele começa no quarto de oração. É isso aí. O avivamento, ele não começa no púlpito. Ele começa no quarto. O púlpito infelizmente, às vezes o púlpito é uma vitrine onde parece que a pessoa expõe os seus talentos, tá? É verdade. E o púlpito não pode ser essa vitrine onde mostra, ele canta bem, ele fala bem, prega bem. Hoje, se a pessoa falar bem, ela se expressar bem, tiver uma boa dicção, uma boa retórica, uma boa oratória, ela pode convencer vários. A gente vê na televisão, no YouTube aí, gente que fala bem, mas e Deus? Onde está nisso? Então, esse é o problema, né? O avivamento, ele começa no quarto. Avivamento não começa com fofoca, ele começa com lenço. É quando a gente reconhece o nosso estado de miséria e ali a gente pede a Deus perdão pelos pecados. Avivamento, a gente não pode confundir barulho com poder, tá? Tá tendo barulho, poder, às vezes não. Movimento, né? Às vezes aquela coisa, cuidado, gente. Aquele movimento. Então, a oração, ela produz esse ambiente para que o avivamento ele possa acontecer. E terceiro questionamento aqui, como identificar um movimento centrado no homem? Num avivamento cuja base seria o homem. Vamos lá. O culto, quando o avivamento ele está sendo norteado pelo homem. Quando o culto é focado em impressionar pessoas. Perigoso, hein? Tanto a música, tá bom? Perigoso. Como a pregação, como qualquer coisa que for feita. Quando é para impressionar pessoas. Segundo, pregadores buscando fama. E outra coisa, Alex, se me permite, eu tô cortando ele aqui, mas é coisa que a gente vivencia, né? Uma pessoa que ela realmente passa, né, por um avivamento interno, não é só quando ele ou ela tá cantando. Uhum. Por exemplo, eu tô cantando, então o fogo tá em mim, né? Mas aí quando a minha irmã vai cantar, aí eu tô lá, que nem uma coruja, olhando, né? Assim, parece que não querendo que a outra irmã... Então, o avivamento, tanto eu estou, né, internamente bem para adorar ao Senhor, como quando eu vejo uma outra pessoa cantando, uma outra pessoa, né, um outro grupo cantando, eu preciso também participar glorificando a Deus, porque não é porque o microfone não está na minha mão que a outra pessoa também não é usada, Alex. Isso é complicado demais. E isso a gente vê muito. E, gente, de novo, eu não estou falando específico de uma igreja, isso é geral, Alex. Sim. Outra coisa, um pregador está dando um ensino ou está pregando, sei lá o quê. Aí, né, a gente, né, então, se não sou eu pregando, aí o outro, eu não me importo, fico criticando, botando defeito. Se eu estivesse falando, se eu estivesse pregando, se eu estivesse dando aula, ia ser muito melhor. Então, a gente precisa aprender, pessoal, a ver que aquele é o momento que Deus está usando a outra pessoa. E você, pessoa que tem a unção, que tem aí, Deus tem te dado aí, né, bênçãos, né, e voz e palavra, saiba também glorificar, ou saiba também, né, aceitar quando Deus está usando a outra pessoa, Alex, que eu acho que isso está acontecendo muito, né, nas igrejas em geral. Tem gente que quer a glória para si. Diz a Bíblia que Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá entendendo? Então, nesse avivamento, entre aspas, centrado no homem, tem muita vaidade ministerial. Muita vaidade. O meu talento.
Eu tenho que expor o que eu sou. Avivamento é o contrário disso. Como eu disse para vocês, como ele começa no quarto, ninguém está vendo. Tá? Normalmente, com certeza, ele está centrado na palavra. Tem duas coisas que, infelizmente, a Igreja de Cristo, na sua totalidade, no geral, tem duas coisas que a igreja não gosta. É a oração e a palavra. Mas a Bíblia fala que o crescimento vem pela palavra e pela oração. Quando eu deixo essas duas... Uma vez perguntaram para Adélio Moody, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Aí Moody parou e falou assim, pergunta para o pássaro, o que é mais importante? Isso é forte, hein? A asa direita ou a asa esquerda? Não tem, gente. Então, os dois, eles andam o quê? Ladeados. Não existe avivamento sem palavra. Por que houve o avivamento com Josias? Porque a lei foi lida. A palavra. Então, não existe. Esquece. Se você, músico, agora eu queria dar uma palavra aos músicos. Nós somos músicos, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu toco clarinete, meu esposo toca violão, tudo mais. Então a gente é músico. Eu li uma palavra em Amós, capítulo 5, versículo 23, e essa palavra aqui sacudiu a minha cabeça. Amós 5, 23. O Senhor falando, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. A Bíblia fala, que Jesus fala com muita propriedade, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando existe avivamento espiritual, nós adoramos a Deus como Davi adorava. Exatamente. Nós adoramos a Deus como Maria, quando pegou o seu vaso de alabastre ali, deslacrou o vaso, quebrou e ungiu os pés do Senhor Jesus. Então, quando existe avivamento, Cristo é exaltado, vidas são transformadas. Vou dar um exemplo. Antes do Pentecoste, os discípulos, os apóstolos, tinham medo. Depois do Pentecoste, Pedro falou poucas palavras e levou 3.000 almas ao Senhor. Quando estamos vivendo o período de avivamento, é uma coisa impressionante. Deus vai colocar no nosso caminho pessoas para ouvir a palavra dele. Porque Jesus fala que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Exato. As palavras que brotarem da minha boca vão ser rios de água viva. Então, se uma pessoa está em seca, está em fome, está doente, o Senhor vai conduzir essas pessoas até a gente, para que a gente sirva como fonte para alimentar, para ajudar uma pessoa que está sofrendo. Então, o avivamento centrado no homem, existe uma completa... São mensagens... Quando o pregador prega, por exemplo, agora, vamos lá, não se prega sobre o inferno, não se prega sobre o pecado, porque essa palavra machuca o pessoal. Não, meu amado, quando estamos vivendo avivamento, nós vamos falar de temas como pecado, como inferno, como escatologia, como volta de Jesus. A gente vai parar de ficar querer dourar a pílula, nós vamos falar a mensagem real. E outra coisa... Só falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Não é assim, gente. O evangelho não é isso, não. Uma mensagem, um avivamento centrado no homem, existe uma completa falta de santidade. Ouça bem, o diabo pode até não ter conseguido impedir, às vezes, a conversão de uma pessoa, mas ele vai fazer de tudo para impedir o que é a santidade dela. O verdadeiro avivamento, ele vai produzir, Gisele, transformação moral. Vou repetir, transformação moral. Avivamento não é ficar falando a língua estranha o dia inteiro, tá? Por favor. O avivamento, às vezes, é a gente controlar a língua que a gente já tem. Tá? Verdade. Então haverá uma transformação moral em mim. Interna, né? É coisa que produz de dentro para fora. Haverá um retorno à palavra. Você que está vivendo a sua vida... a Bíblia eu só leio na igreja. Ou aquela Bíblia que fica no carro, né? Tem Bíblia que ela fica lá no carro. O celular não fica, né? No carro. Não fica. Então, a Bíblia ela vai andar... Porque quando tem avivamento, tem retorno à Bíblia Sagrada. Outra coisa, quando existe avivamento, o pecado ele é confrontado. Opa! O pecado...
se a gente fizer alguma coisa errada, aquilo vai ficar atormentando a nossa cabeça. E outra coisa, Alex, o próprio pecado, né, quando a pessoa não está vivendo o avivamento interior, que o interior vai refletir nas ações, o pecado, o próprio pecado vai fazer com que a pessoa se afaste. Então a pessoa teve um domingo desses, que um dos nossos pastores, né, que é vice-presidente aqui do nosso campo, da Assembleia de Deus, ele trouxe uma palavra, Alex, que eu fiquei assim, eu chorei, porque é verdade. Ele disse assim, ó, o que está acontecendo com os cristãos conosco hoje? Porque qualquer coisa que aparece é mais importante do que estar na casa de Deus. Tá? Um aniversário, uma festa, o meu cansaço, o meu sono, tudo é mais importante do que eu querer estar na casa de Deus com meus irmãos. Ah, mas eu sou crente em casa. Me desculpe, você não é. Porque a gente precisa estar em comunhão com a igreja, a gente precisa, e outra coisa, como o Alex bem colocou já aqui, a gente precisa ter interesse de culto de ensino, de escola dominical, de círculo de oração. Alex, eu entrei no círculo de oração, porque agora eu sou casada, eu casei, e agora eu entrei no círculo de oração, eu faço parte das irmãs, do círculo de oração. Então, a gente precisa ter essa sede e essa vontade, porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem isso, né? Nossa, eu quero ir, eu quero evangelizar. Aí, com o tempo, eu tenho 40 anos de crente, e daí? Eu tenho 50, e daí? Você precisa continuar, e se você se perdeu no caminho, se ache e volte para o caminho. Se tá perdido... Tá perdido, volta pro rumo, amigo, porque senão a porta é estreita, ela é complicada, né? A porta é estreita e ela nunca passou por reforma. A porta estreita é difícil, tá? Mas a larga, você vai que vai, né? Vai todo mundo. Então, você não, nem eu. Tá? Então, gente, esse avivamento caracterizado no homem, ele tem esses óbices, esses problemas, tá? Então, tudo que quando existe avivamento no louvor, no ministério de louvor, quando existe avivamento na escola bíblica, tudo isso, quando existe avivamento ali, é o Senhor sentado. E o Senhor, ele vai dar ordem para fazer algumas mudanças. Leia Provérbios. Tá? Ele vai, porque como a igreja é dele, ele está no centro, e no avivamento ele está no centro, ele vai mudar algumas coisas. E ele tem toda a liberdade. Vai podar as arestas, ele né? Vai limpar. Aquilo que a Gisele falou, tem gente que se ela não cantar, ela fica bicuda. Tem gente que se não ensinar, fica bicuda. Porque dá a entender que essa pessoa o tempo inteiro ela quer microfone. Ela quer palco, ela quer ser vista, ela quer like. Olha, o meu estudo é o top, minha palavra... Gente. Tem até uma frase que fala assim, que mestre não é quem sempre ensina, é quem também de repente aprende. Então quem ensina também tem que sentar para aprender. Quem prega também tem que sentar para ouvir. Quem canta também tem que sentar para ensaiar. Então, vamos arrumar aí as coisas. Então, eu espero, tá, gente? Você que está ouvindo o nosso programa, pega esse programa, mande o link para alguém. É Cristo que tem que aparecer. Exato, sempre. Ele que tem que aparecer. Sempre. João Batista falou, antes importa que ele cresça. Que é esse louvor, né, que eu mencionei. Tá? Então, importa que ele cresça, ele tem que aparecer. E é que a gente possa diminuir. Às vezes, o Senhor é igual o sal, né? Quando o sal começa a aparecer na comida, é porque... Tá demais, exagerou. Então, o sal, ele só tempera, tá entendendo? Aleluia, ele só tempera. Então, quando ele não é o protagonista, né? Ele é o tempero. Essa palavra protagonista. Ela tem que aparecer nas fotos, ela tem que aparecer nos likes, tudo é ela. E onde está Cristo? Então, que a glória dele, igual tal no programa, Avivamento, ele é o quê? Uma promoção pessoal ou ele é uma expressão da glória de Deus? E eu lembro também de Jonas em Nínive. Eu estava pensando nele. Jonas, houve um avivamento na cidade de Nínive, porque começaram a se arrepender dos seus pecados. É o segredo, né? Começaram em Nínive, uma cidade que era terrível. Israel. Então, olha só, Deus estava promovendo em Nínive um momento de avivamento. Então, e ali o avivamento ele foi coletivo, né? O arrependimento foi coletivo. Houve jejum, houve temor. Então, na história da igreja, na história da Bíblia Sagrada, sempre
haverá arrependimento. E uma outra perguntinha que a gente queria trabalhar aqui Que hoje. a gente também já está quase Já estamos... encerrando, caminhando para o final, né? É isso aí. Estamos aí com 45 minutos de programa. Existe o risco de transformar o ministério em promoção pessoal? É possível acontecer isso? Gente, essa pergunta, ela é profunda. E aí, Gi? Existe esse Olha, risco? minha gente, existe sim. Existe porque a gente tá... A gente até já falou um pouco, né, Alex? A gente já adiantou aqui algumas coisas, mas vamos lá, vamos rechear. Quando o foco, né, sai de Cristo e passa a ser reconhecimento, números, né? Coloquei aqui, ó, reconhecimento, números, fama ou status, o coração certamente ele se desvia do propósito do reino, tá? Porque o evangelho ele não é autopromoção, mas ele é sobre servir e glorificar a Deus. Tem até um versículo aqui, né, que eu já comentei do louvor, o Alex já comentou, mas eu vou reforçar aqui para você que está lá em João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Gente, cuidado, cuidado, sabe? Porque é um risco que eu acredito que qualquer pessoa... Inclusive sempre, até a gente, né, Alex? Às vezes a gente tá em casa lá e alguém, né, fala pra gente assim, puxa, nossa, sua aula é muito boa, né? Os jovens brincam comigo que eu dou aula de escola dominical. Ah, eu gosto da sua aula, né? Eu gosto do estudo de escatologia do seu esposo. Aí eu viro pro Alex e falo assim, repita comigo, amor, não é, amor? Que a gente tem que ser na frente aqui de vocês, das câmeras, o que a gente é em casa. Meu esposo tá aqui que não me deixa mentir. Eu falo assim pra ele assim, amor, repita comigo. Não é, amor? Ainda ontem eu falei, é tudo pra glória de Deus. E ele fala, sempre é tudo pra glória de Deus. Por quê? Porque é risco. É arriscado quando começa a ficar muito, fulano prega, fulano ensina, fulano canta, nossa, toca não sei o quê. Então a gente precisa sempre lembrar que é tudo Deus que nos deu. Se Deus quiser arrancar minha voz, ele arranca. Se Deus quiser, né, abater, ele abate. Então, abater, melhor dizendo, ele abate. Então, a gente precisa sempre falar. Esse programa que nós estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, Senhor. Receba, né, a nossa adoração em forma de programação, porque é tudo para Ele, gente. Tem até o versículo que diz, né, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, né, tem aquele louvor que meu esposo gosta muito, que o pastor Vitorino Silva canta, né? A Deus, nós cantamos nosso casamento. A Deus toda a glória que por nós tanto fez. Então, tudo é para Ele, meus queridos. Então, que você que está nos assistindo, tenha isso também no seu coração. Se você tá fazendo um trabalho, está desenvolvendo, nossa, um trabalho lá de jovem, de criança, cresceu na sua mão, é para a glória de Deus e não para a sua. É através de você. Né, Alex? Esse risco de transformar o ministério em vantagens e promoção pessoal é complicado. Cuidado. Então, quando nós estamos vivendo um período de avivamento, do lado do avivamento vai estar o quebrantamento. Eu gosto muito desse termo. Quebrantamento é forte. A Bíblia fala lá em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tem até a Fernanda Brum, né? Um quebrantado. Quebrantado o coração, move o coração de Deus. O que é quebrantamento, gente? Para a gente não cair nesse risco, porque qualquer um pode cair, o elogio, ele é bom, tá? Mas ele é igual tempero, tem que ser na medida certa. Ficar elogiando muito uma pessoa pela voz que ela tem, pelos dons que ela tem, isso é um perigo. E a pessoa começa a se achar, tá? né? Ela está começando a achar que ela é insubstituível. E não é. E não é. Se não for a gente, vai ser outro. Sempre foi assim. O único que é insubstituível é o Senhor. Então, quando existe o quebrantamento, o orgulho é destruído. O orgulho é um problema sério. O orgulho é o eu, toda hora eu. O orgulho ele tem um problema complicado porque a pessoa deixa de se
O orgulho, a pessoa fica se justificando muito, se exaltando muito e confiando muito nela. Então, o que acontece? O ministério pode se transformar um problema para ela. Sim. Ela pode se perder, porque às vezes canta bem, porque faz alguma coisa bem. E realmente tem. Tem os talentos naturais, lógico. Chegamos na igreja, tem bons músicos, mas tudo isso aí tem que passar pelo filtro do Senhor. Outra coisa, o que acontece no quebrantamento? O pecado passa a incomodar. Gente, a pessoa ela não vai... E a finalidade do pastor na igreja é fazer com que os crentes não pequem em paz. Quando tem um quebrantamento... Então, quando não tem quebrantamento... Verdade. O que acontece? O pecado ele é tolerado, racionalizado e escondido. Opa, bota aqui embaixo. Mas quando existe quebrantamento, haverá uma profunda tristeza pelo pecado. E eu lembro de Davi, Salmo 51. Davi foi um exemplo clássico de um homem que pecou, mas no Salmo 51 ele fala que para Deus restituir a alegria da sua salvação. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tá? Então, se você hoje está ouvindo esse programa, você precisa de um quebrantamento, então que você possa quebrar o teu coração e entregar os cacos para Deus. Porque ele vai refazer. Que é o nosso grande oleiro, né? Ele é o nosso oleiro. Então, no quebrantamento, a pessoa se rende à vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? Verdade. Qual o seu projeto? E o quebrantamento, ele produz o quê? Submissão. Gente, submissão já é uma coisa muito complicada. As pessoas não querem elas querem se submeter às suas vontades. Mas quando eu estou vivendo um período de quebrantamento, é a vontade de Deus que prevalece. Aí eu lembro da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então, quando há quebrantamento, a vontade de Deus ela prevalece. E outra coisa para eu concluir, o quebrantamento ele gera, sabe o quê? Sensibilidade espiritual. Infelizmente, quando o ministério se torna promoção pessoal, é porque a pessoa, ela parece que ela está com o coração anestesiado. Sim. Ela não tem... Por exemplo, tem gente que tem intolerância à lactose. É verdade. Se ela beber o leite, ela passa mal. Quando a pessoa não está vivendo um período de quebrantamento com o Senhor, o pecado, ela está pecando, ela não está nem sentindo, porque já é normal. Ela perde essa sensibilidade. Então, muito cuidado com o ministério se transformar num monstro, onde a pessoa chega num nível que ela se acha. Olha, meu querido, a gente observa aí muitos ministérios de louvor que no passado começaram tão bem, eram e cai, né? E cai. Cai porque tirou o principal do centro. Tá. Eu vejo assim. Tá. A fama, a agenda muito cheia, e essa agenda muito cheia... Começa a ofuscar quem deveria estar no centro, que é o Senhor. Quem deveria aparecer é Cristo, mas quem aparece é a pessoa. De modo que se ela não aparecer, parece que... Irmãos, não é assim. Não é. Tá? Não é assim. Inclusive, Alex, a Bíblia, né... condena veementemente quem fica querendo aparecer. Isso aconteceu, né? Me corrija se eu estiver errada, com Nabucodonosor. Sim. O que aconteceu com ele? Quando ele quis. A minha glória, o meu reino, o meu trono. Meu amigo, deu ruim. É por um tempo. Por um tempo, ali até que ele reconheceu, ele, tipo, como se fosse um bicho, né? Ele começou a pastar lá igual boi, sei lá o quê, igual cavalo. Um bicho, um lobo. E outro também, Herodes. Sim. Que também não deu glória a Deus. E a gente até assistiu uma série que eu fiquei chocada. Que aí mostrou, né? É a série Paulo, se eu não me engano. Paulo, a série Paulo, tá, gente? Aí mostrou, né, a cena aqueles bichinhos brancos comendo ele por dentro e saindo assim pelo nariz, pelo ouvido. Que coisa horrível! E, gente, isso é sério. Então, Deus, ele não dá glória dele pra ninguém, Alex. E nem pra você, nem pra mim. Cuidado! E o último ponto do nosso programa, já está chegando no final, como buscar um verdadeiro avivamento? A gente precisa, tá, gente? Voltar à oração. Sabe lá na sua igreja, o culto de oração? Volta pra ele. Tá? E outra coisa, não é só voltar pra ele, é você voltar pro quarto.
Exato. Sabe aquele quartinho lá na sua casa ou lá no seu serviço? Eu, por muitas vezes no meu serviço, sabe onde que eu orava? Eu orava no banheiro. Eu precisava falar com Deus. Às vezes eu saía de perto dos outros e falava com Deus. Você precisa, para buscar, você precisa voltar à palavra. Sabe aquela revista da escola dominical que você não compra há muito tempo? Porque acha que é cara? E um cachorro quente é mais caro que uma revista, né? É. Então, quando às vezes a pessoa fala para mim, irmãos, isso me dá uma tristeza na minha alma. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar a revista da escola dominical. Ai, gente, isso é uma blasfêmia. Isso me dói o coração porque uma revista é horrível. R$15. Ninguém consegue comprar um cachorro quente, tá, com uma Coca-Cola por esse valor. E uma revista, ela é trimestral, são 3 meses. A cada 3 meses só que você gasta isso, tá? Alex. Eu vou lá na casa da minha sogra, é até engraçado, ela tem as revistinhas da escola dominical, aí quando eu vou lá eu fico só... Tem todas as bem antigas, né? Tem todas lá. E aquilo ali é um compêndio, né? Ah, eu não tenho dinheiro. É uma biblioteca. Eu não tenho dinheiro para comprar o livro, mas a revista da escola dominical é R$15. É, gente. Outra coisa, volte para a palavra, busque santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. E por último, exalte Cristo acima dos homens. Nós pregamos a Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos. O centro do avivamento, meu irmão, minha irmã, não é o pregador, não é a igreja, não é o ministério, não é o programa Espaço Bíblia, não é ninguém. O centro do avivamento é Cristo. Nós somos apenas instrumentos, né, Alex? Nós somos instrumentos, é como um maestro, né? Deus é o maestro e nós somos, né, as ferramentas ali, os instrumentos que ele utiliza para um louvor, para uma palavra. E outra coisa, às vezes aquela pessoa que você encontra, aquele seu vizinho que você vê todo dia, quer aparecer na igreja, mas não dá um folheto para um vizinho, Alex. Sim. Né? Não dá ali, não convida para o culto, né? Então, tudo isso, pessoal, é importante. De novo, né, para a gente, né, caminhando aqui já para o final, eu acho que esse versículo é muito bom para a gente encerrar essa programação de hoje, né, que ele cresça. Né, Alex? Verdade. E que nós diminuamos para a glória de Deus. A glória do Senhor. Que ele sempre apareça. Sempre, sempre. A glória é dele. Eu concluo aqui com esse pensamento. Tentar fazer uma coisa para Deus sem oração é tão inútil quanto lançar um satélite com estilingue. Sem oração, não tem como, né? Se ela não preceder, nada vai dar certo lá na frente. Que a gente possa aprender com Josias, com Jonas, que nós possamos aprender com homens de Deus na Bíblia e nos dias do passado, como John Wesley, como tantos outros avivalistas, que a vida deles era uma vida de quebrantamento. Então, quando existe quebrantamento, é que nós precisamos reconhecer de que material nós somos. E a gente tem que se humilhar diante do Criador. Gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Uma bênção estar com vocês. Semana que vem, olha, dia 11 de junho, olha só, eu já até fiz vamos colocar aí pro pessoal ver. Vamos colocar pro pessoal. Aí, aê! Por quê? Porque é véspera do quê? Do Dia dos Namorados, minha gente. Relacionamento sob ataque, adultério virtual. Ai, esse tema vai dar o que falar, hein, minha gente? Um dia antes, tá bom, do Dia dos Namorados. Nós vamos falar sobre adultério virtual, que é um problema... Tá imperdível, pessoal. Tá, gente? Não falte. Olha, não perca. Vai ser um dos programas mais... que a gente vai mais aprofundar as coisas aí. Vamos cutucar a onça. Tô muito animada, gente. Tá legal? Então, semana que vem, tá bom, gente? Participe, tá bom? Fica já esse programa para que você possa participar com a sua pergunta, vai ser coisa muito legal. Gisele, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Tá bom, amados? Obrigado pela presença de vocês. Um prazer imenso tê-los aqui conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos. Deus está procurando, ó Senhor da glória, não adoração, mas segundo a Bíblia fala em João 4, ele procura verdadeiros adoradores. Adoração, o Eterno ele tem nos céus, quando os anjos, arcanjos, serafins adoram ao Senhor o tempo todo. Adoração ele tem no céu.
Agora na terra ele procura verdadeiros adoradores. E o Sim, verdadeiro meu Deus. adorador, ele tem um coração quebrantado Pai e contrito. querido, toca essa vida Que o dessas Senhor possa, pessoas, a Pai, começar que em estão nós, conosco, meu Deus. quebrantar-nos por dentro, Senhor. Vidas, Pai, Senhor, que possamos venha reconhecer o salvar, nosso estado de Senhor miséria, Jesus. reconhecer que Venha, sem o Senhor tocar as nada vidas, Senhor somos Jesus. e nada temos. Nos Essa pessoa abençoe. que está nos Fica ouvindo, conosco, Senhor, neste Senhor, momento, porque Pai, nós em nome dependemos de Ti. Jesus. Abençoe esse programa. Abençoe os Que preparativos, sejamos porque ferramentas, tudo Pai. é feito para a glória do Senhor. E Aleluia, repetimos o que Jesus. João Batista falou. Antes importa que ele É cresça verdade, Pai. e que nós venhamos nos diminuir. Nos Em abençoe, nome de obrigado, Jesus. abençoe os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Pessoal, até mais. Fiquem com Beijo Deus. no coração. Até Até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau, tchau.